Olá, saudações literárias. E então, anda lendo muito? Você consegue ler tudo que você gostaria, todos os livros que tem vontade de ler? Eu não consigo. E é sobre isso que eu queria falar hoje nessa nossa jornada do leitor. Esse assunto já me incomodou no passado e eu aceitei que eu não vou ler tudo que eu quero, porque não há tempo em uma vida para ler tudo que tem de bom. E a curiosidade desse livro aqui, Ansiedade de Informação, o autor Richard Saul Verman, ele fala exatamente do excesso de oferta, especialmente para quem gosta de ler. Não fala só de literatura, mas ele se dedica muito a esse aspecto do problema, que é o volume de oferta. E ele fala que 1000 livros são editados, publicados, colocados no mercado a cada dia, falando em todo o mundo. Ele não fala do Brasil, ele fala do mundo. Bom, 1000 livros por dia, numa conta boba, se só 0,1% disso vier a te interessar como leitor, a gente está falando de um livro por dia. E eu não conheço ninguém que leia 365 livros por ano. Eu acho bastante difícil se alguém disser que lê tudo isso. Então, para pensar, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque se desses 1000, um por dia vale a pena, ainda assim são muitos livros. E tem mais. Ele escreveu esse livro em 1989, foi lançado no Brasil em 1991, nós estamos falando de mais de 30 anos. Muita coisa mudou. A internet chegou, e chegou da maneira que todos sabem, oferecendo um volume de conteúdo gigantesco. E nesses 30 anos, eu quero crer que hoje se publica mais de 1000 livros por dia. Ou seja, a gente sempre vai enxugar gelo. Nós, leitores, nunca vamos esgotar o que tem para se ler. Então é preciso fazer uma curadoria, fazer escolhas. E eu vou falar um pouquinho sobre como eu escolho. Primeiro que eu gosto muito de podcasts. E eu ouço vários podcasts sobre literatura, alguns feitos por uma pessoa só, alguns são rodas de conversa, alguns muito bem produzidos, outros são mais simples, mas todos trazem algum grau de interesse para mim. Eu posso destacar alguns assim e posso cometer injustiça, porque em algum momento todos os outros também são interessantes para a gente acompanhar. Então tem a 451 MHz, Quarta Capa, que é da editora Todavia, Rádio Companhia, que é da Companhia das Letras, o Põe na Estante, o Suposta Leitura, são todos podcasts que vale a pena acompanhar. Eles trazem boas discussões, trazem autores e a conversa é muito rica. E de lá, de vez em quando, eu me apego a um livro que está sendo discutido e resolvo que eu vou ler aquele livro. Claro que eu ouço os amigos também, amigos e amigas que são leitores, que conhecem o meu perfil de leitor, então a gente acaba trocando sugestões. Eu também dou sugestões, recebo sugestões, então é um filtro que também vai chegar a mim boas ideias e leituras. Eu também assinei essa publicação, aliás, são eles que produzem o podcast 451 MHz, uma ideia muito boa, mas me traz um problema, é claro, né? Porque ao final da leitura dessa publicação que é excelente,
termino com vontade de comprar e ler pelo menos metade dos livros sobre os quais eles falam aqui, mas não dá tempo. Então eu seleciono, faço um corte, mas acabo sempre abraçando alguns desafios. E o que eu chamo de desafio porque é isso, né? A gente está sempre contra o relógio. E como eu procuro me organizar para ler ao longo de um ano, por exemplo, eu não consigo fazer uma lista. Eu acabo desrespeitando a lista, eu me perco. Então eu vou lendo conforme o interesse vai me despertando e eu procuro alternar literatura brasileira, literatura estrangeira, autoras mulheres, autores homens, diferentes países, ficção, não ficção, divulgação científica. Então eu procuro ir alternando e ponho no meio disso quadrinhos também, que eu gosto, para não me fixar só no ler obras norte-americanas. Tem uma literatura extensa, maravilhosa, mas eu quero ler muito o Brasil, quero ler muito as mulheres, os escritores negros do Brasil, da África e de outros países. Enfim, eu quero fazer uma volta ao mundo permanente com as minhas leituras, né? Eu também procuro encaixar a leitura de ao menos 2 clássicos por ano. Para 2022, o meu planejamento é ler A Montanha Mágica, do Thomas Mann, e Anna Karenina, do Lev Tolstói. Por que eu faço isso? Porque essas obras são base da literatura internacional, universal, e muitos eu não li ainda. Eu já li Thomas Mann, eu já li Tolstói, mas essas 2 obras muito importantes eu não li. E esse é meio que um planejamento, porque são leituras mais extensas, vou demorar mais tempo. Então eu procuro, isso sim, me prever no meu calendário 2 clássicos por ano, né? E com isso eu vou preenchendo as lacunas do meu currículo de leitor, que tem muita brecha ainda, muita coisa que eu quero ler, fico aguado para ler e o tempo passa e vai ficando. Agora, eu só leio o livro cabeçudo? Não. Eu leio Cecília Meirelles, João Guimarães Rosa, Dostoiévski, Gabriel Garcia Marques, mas eu leio também horror e ficção científica, são 2 gêneros que eu gosto. Agora, também não saio lendo qualquer coisa que se publica, qualquer porcaria. De novo, até para esses gêneros, eu procuro seguir uma orientação, uma indicação do que de fato vale a pena, porque em todos os gêneros tem muita coisa que se publica que, digamos que dá para deixar para lá. Respeito quem lê alguns gêneros que eu não leio, mas não são da minha preferência. Como não vai dar para ler tudo, eu faço um corte e quero acertar sempre. Eu não quero perder meu tempo com um livro que ali pela 1/3, pela metade eu descubro que não está valendo o meu tempo. É isso. Eu acho que minha sugestão, se cabe dar uma sugestão, é escolher com algum critério mínimo, mas também se deixar surpreender andando por uma livraria, passeando pelas prateleiras, quando o livro te chama. Isso é muito legal, ser escolhido por um livro. Já aconteceu várias vezes comigo e em poucas eu me frustrei. Foram livros sobre os quais eu ainda não sabia nada, aí aquele momento de pegar na mão, dar uma olhada, ler a contracapa. Na contracapa nunca vão falar mal de um livro, nunca vai ter uma crítica, sempre vai ser um elogio ou vários elogios, mas é uma referência, pelo menos, para saber. Alguns títulos podem ser
pode te levar a pensar que o livro é sobre outra coisa, enfim, vale a pena aquele passeio geral, assim, né? Aquela a primeira aproximação com o livro e deixar ele te surpreender. Sim, eu vou levar esse livro para casa, vou sair com ele embaixo do braço. E é muito gostoso quando se faz isso e já chega em casa e ele fura a fila e já começa a ler e o livro era exatamente aquilo que ele te prometeu quando vocês trocaram os olhares ali na estante da livraria, na prateleira da livraria. Mas é isso, deixe surpreender, façam a sua curadoria, respeite o seu gosto, né? Ouça seus amigos, busque indicações assim para ler obras bacanas, mas e acumule conhecimento com essas leituras. Mas antes de mais nada, pense no seu bem-estar de leitor, no entretenimento e se divirta também, que isso é muito importante. É isso, até a próxima.